A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigo da Nova Era. Estamos iniciando mais Nova Era News. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco o Joel, que é médico veterinário, é responsável, pelo controle dos javalis aqui na região. Vamos conversar, é um assunto realmente interessante, é um assunto que chama atenção e por vezes a gente tem um desconhecimento de até onde se pode chegar nessa situação. Como todas as semanas, aqui conosco o Céu, evidentemente que é um atirador, mas não é um caçador de javali, né? E vamos conversar com o Joel, enfim, vamos saber alguns detalhes de como ocorre essa situação. No último bloco vamos ter o Giovanni aqui conosco também, que é um controlador de javalis, né? É um que vai em busca dos javalis. Só amigos aqui. Só amigos. Só amigos. Giovanni é nosso, já é prata da casa, como diz o outro, né? E o Joel é um parceirão nosso aí, a gente se conheceu há um tempo atrás aí, eu fui até numa palestra, né? Quando eu te conheci, tu estava dando um curso, né? Mais um curso que tu deu, né? É um treinamento para controlador, né? de javali lá em Otacílio Costa. Isso, então aí surgiu essa ideia, a gente está fazendo uma série de programas valorizando o esporte do tiro. E também tudo que envolve, né? Caçador, atirador e colecionador. Então é um prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado pela oportunidade. Joel, muito javali na região, como é que funciona essa questão aí, esse esquema de como é que você controla isso, você é chamado, os javalis, de que forma que atuam? Fala um pouquinho da espécie para nós, eu acho que é interessante a gente saber um pouquinho, primeiro se o javali na realidade é do Brasil, não é do Brasil, como é que ocorre essa situação aí? O javali, ele é lá na União Europeia. Eu fiz uma cola que eu não lembro aqui, ando meio esquecido aqui. Pode olhar, o Covid pega nós e a gente perde a memória. Pior que eu comecei a ficar sem memória mesmo. É normal. Ele é mais lá da parte do lado da europeu, na Europa, Ásia, norte da África. Ela é a origem dele lá. Mas hoje ele está distribuído pelo mundo inteiro. Lá no século XIX, daí eles precisavam, levaram para o Uruguai para poder realizar a caça, né? E aí acabou soltando esses animais, e eles, como a divisa seca com o Brasil, Uruguai ali e Brasil, foram passando na barreira ali. Para eles não tem barreira física, né? E nem internacional. E eles foram se criando, multiplicando. E aí teve a possibilidade de eles encontrar também as porcas criadas soltas. E eles, como elas são mais prolíferas, né? O javali cria tem uma prole pequena, né? Agora a porca tem uma prole grande, já deu esses tempos de 24 até 36 leitão numa porca. Mas bota que tu coloque de 12, 14 leitão, perto de 5, 6 do javali, então tu aumenta consideravelmente, né? E aí tendo comida e não tendo um predador para ele, aí ele só se multiplica, né? E qual é assim, depois de se proliferar, evidentemente, ele fica na mata, né? Isso. Seria por aí. E como é que se dá o controle disso? Assim, você consegue ter noção da quantidade, pelo menos aqui na tua área de atuação, de javalis que tem? Assim, se tem algum tipo de noção nisso ou é impossível controlar isso? Não tem como estimar, porque eles chegam, um macho, eles botaram um colar em um macho, ele chega a andar até 30 quilômetros, né, num dia. Nossa! Ele caminha bastante, né? E tu não tem como fazer uma estimativa de javali, mas é força de javali que tem aqui.
E principalmente aqui na região da Serra, né? E tanto é que a maior parte das coletas de sangue desses animais, dos abates, são aqui na Serra, né? Ah, é? É. Mas muita ação também acontece, dessa proliferação também, por causa do homem. Que eles pegam os javali pequenos e levam para outra região e não onde que não tinha, e acaba aparecendo. Como que vai ter um javali nesse ponto aqui, naquele outro ponto, e esse meio aqui, daqui até lá? Como que ele foi? Ele voou daqui até lá? Então eles pegam ele vai pequenininho, os filhotes, e levam para... Soltam lá para alguns mal intencionados, né? Esse é alguns, é 1% aí que são pessoas mal intencionadas. 99% tenta fazer certo. Mas aquele 1% vai lá, solta. Eu estou lhe falando isso porque nós pegamos na estrada, através da polícia, caminhonetas carregando os filhotes. E tudo vivos ainda ali, olha vivos. Só com o objetivo de soltar, soltar e estragar plantações, ou coisa assim nesse sentido? Ele objetiva a vontade dele de caçar, mas ele esquece que... Ele vai soltar para caçar, para ter caça, mas ele esquece que a vontade dele está atrapalhando a vida de muitas pessoas que vivem disso, né? Tá, isso se torna é um crime ambiental. O que come o javali? O javali come de tudo, come ovos de animais silvestres, come terneiro, come ovelha, come potro, come pequenos animais, come carcaça, come carcaça. Se ele deixar proliferar demais, ele vai acabar com a parte ambiental ali de pequenas aves e pequenos mamíferos também. Na região que eu tinha dos macacos ali, tu não via mais tatu, não via mais nada. Ele que devora. Vem, ele vai. Deixa só a casca. E se tu bobear, ele te pegar na frente, acha uma árvore para fugir. Ele te pega. Ele é agressivo, ele então. Ele é agressivo. E não tem medo. Não. E tem algum hoje... Até o leão vai ter medo. Isso que ele tem um predador? Natural? O leão tirando consegue pegar o controlador, o filhote. O grande não tem como. Agora pega uma mãe lá um macho aí contra o leão, tu acha que o leão vai se botar? Não vai. Não se bota, né? Não. O bicho é muito violento, tem que se cuidar quando vai pro mato, Marcelo. E qual é a região que ele está mais presente, assim? Ele é na nossa região, eu estou falando em termos de Brasil, né? Aonde que ele se faz mais presente aí a nível de Brasil? É mais na região sul? Como é que é? Aqui na região sul, nos 3 estados. Nos 3 estados é muito forte. Mato Grosso também tem bastante, né? Mas ele está assim... eu tenho um mapa lá, eu esqueci de trazer hoje, mas ele está no Brasil inteiro, bem dizer. Só que alguns estados, é como eu lhe falei, ele está nesse estado aqui e naquele lá nesse estado. Como que, e esse meio de intervalo aqui, né? Daí onde tu falou que as pessoas que querem caçar, levar para caça... Que é os mal intencionados. Que daí já vão dizer caçar, eles não vão nem fazer o controle, como nós estamos sendo os controladores. Então pessoas dessas atrapalham... Como você, depois vai vir o Giovanni e eu, a gente é CAC. Mas a gente tenta fazer as coisas pelo certo, pelo correto, até para mostrar para o governo que o controlador, atirador e caçador é uma peça fundamental, Marcelo, para o controle do javali, né? Então, assim, ele faz um trabalho excelente para a sociedade, porque o produtor rural que precisa, às vezes, de plantar, e a gente precisa da nossa comida dentro da nossa mesa, o javali está estragando, ele fuça na terra como se fosse um trator lavrando. Se tu tiver um dia a oportunidade de ver um campo virado por um javali, tu vai dizer que é um trator. E não é um, né? Ele vem de bando, 50, 100. E o nariz dele é tão forte que ele revira mesmo. E se tu pegar numa lavoura que ele plantou, ele vai na carreirinha para comer o adubo. Ele faz então ele come tudo mesmo. Ele come o adubo, porque o adubo tem sal para ele, que ele precisa. Olha só isso aí. E tu vai ver, ele segue na carreirinha. Para que serve o javali, então? Para incomodar. Só para incomodar. É aquele só para incomodar. Ele foi em muitos países, ele foi extinto. Ele foi extinto. Conseguiram? Mas na época dos anos 90, aqui no Brasil, o pessoal pegou para criar o javali. Viu que não deu, não tinha condições, daí soltaram.
Pelo que eu escutei, o pessoal dos sítios criava, só que ele era tão violento, arrebentava a cerca e fugia, e já virava um... Que em Lages mesmo tinha um caçador, uma propriedade autorizada pelo IBAMA, mas fechou. Eu lembro de uma primeira vez que a gente fez degustação de javali, foi no Pegorini. Nós fizemos lá uma degustação há muito tempo atrás, o javali era menininho ainda. Eu fui lá, que foi, não sei se tu lembra, Giovanni, mas foi apresentado para nós. Primeira vez, nunca tinha contato com... Eu lembro das coisas ainda. Pois é, essa história do javali, porque a gente ouve, né, assim, só no campo das hipóteses, a gente ouve muitas vezes que é permitido Mas isso nós vamos conversar no segundo bloco. Vamos conversar no segundo bloco, porque eu acho que o assunto é interessante, inclusive para comer, quem é que pode comer, como é que não pode comer, enfim, a gente conversa isso no segundo bloco. Nós estamos conversando agora aqui com o Joel, que trabalha na Cidasc, né? Ele é médico veterinário, é responsável pela sanidade, como é que é o nome? Sanidade suína. Sanidade suína. Da nossa regional de Lages. Da regional de Lages, e conhece muito da história aí dos javalis, principalmente na questão da região. A gente retorna no segundo bloco para conversar mais um pouquinho a respeito dessa matéria. Eu sou o Gustavo, tenho 21 anos e trabalho no Brasil Atacadista. Bom, eu estava procurando um emprego, então a minha família me deu a ideia de fazer o cadastro no Banco do Emprego. Então eu fui lá e na primeira vez já recebi uma ligação de uma entrevista para o Brasil Atacadista. Eu pulei, eu achei alegria, rezei, pedi, agradeci tanto a Deus. Porque fazia horas que ele procurava emprego e coisa e nada, né? Aqui é a porta para o meu futuro. O Banco do Emprego é muito importante na minha vida, porque foi lá que eu consegui entrar no mercado de trabalho. Eu me sinto uma mãe feliz e realizada, que ele conseguiu um emprego aqui na nossa cidade. A gente quer crescer, quer ser uma cidade próspera, é acreditar nas nossas pessoas, e o exemplo é isso, é pelo jovem, pelas pessoas locais que a gente pode compartilhar fortemente da oportunidade. O Banco do Emprego tem a solução para quem está precisando de trabalho. Bom, gente, estamos retornando aqui para o segundo bloco, conversando hoje, batendo um papo com o Joel a respeito da questão dos javalis. Joel, a gente às vezes vai em alguns restaurantes específicos assim, e a gente vê que tem carne de javali, mas se existe um controle desse a nível de governo, como é que se dá essa autorização para caça, até para depois as pessoas poderem se alimentar? Como é que funciona essa sistemática? Bom, primeira pergunta, comida em restaurante, se tem de forma irregular. Porque depois eu vou te explicar o porquê. A não ser que tenha alguém que esteja autorizado a criar, mas daí tem que ter uma autorização do IBAMA, a partir de 88, 89, uma coisa assim. Quem criava se regularizava ou parava. E tem que abater sob inspeção. Acredito eu que nesses lugares que tenha não deva haver. Mas faz muitos anos já que isso aconteceu, né? Eu aqui no intervalo... Mas não faz muito não. Eu fui esses tempos aí pro lado de Florianópolis, eu encontrei... Tu veio no cardápio carne de javali. Eu vi ali, eu tenho... Acho que esse bobeira tem até uma foto aqui escrito, vendo, com carne de javali. E daí isso normalmente é de forma irregular. Forma irregular. No nosso estado não tem, ou nem no Rio Grande, nem Paraná, não tem no Brasil. Tem. Isso. Não, aqui não. Certo. Aqui não tem. Tá? Aí é o seguinte, o javali é o seguinte, o controlador, ele tem que estar todo... Podemos já falar da... Podemos, mas antes vamos fazer o seguinte, então, vamos começar aqui lá do início. Eu tenho a minha fazenda. Tá. E eu quero... Tá cheio de javali. Tá entupido de javali. Como que eu vou fazer? Eu tendo uma arma, eu posso ir lá matar ele? Pode, desde que, vírgula. Isso. Tu esteja com a arma
registrada no Como exército, caçador. no exército, como caçador, dizendo que tu vai abater registrar tua propriedade no IBAMA, dizendo que tu vai abater esses animais dentro da tua propriedade. Porque se houver uma fiscalização, uma denúncia e ambiental chegar lá, tu vai estar com a tua arma regularizada, tu vai estar com a tua autorização. Tu precisa de uma autorização para tu poder... fora isso, tu está irregular. Mas é específica para bater o javali? Hã? É específica essa tua arma para bater o javali? Não, porque tu vai registrar essa tua arma ali como colecionador, atirador e caçador. Certo. Uma das possibilidades desta tua arma... Se registrar como caçador, vai ser para caça. Mas hoje autorizado é só o javali. Porque o pessoal confunde muito, vou atirar, vou matar capivara, vou matar... Não, é proibido. Não pode. A única espécie autorizada, que é exótica, é o javali. Certo. Se tu matar um cateto, um queixada, que tu falou agora, uma capivara, tu tá irregular. Mas eles não são muito parecidos? A pessoa vai saber a diferença de um javali para uma queixada, para um tateto, né? Porque o nosso, da nossa região é o tateto, né? Tem e tinha muito, mas daí o próprio javali mata eles, então. E o queixada também. Né? Eu passei esses tempos lá em Capão Alto, tava indo numa fazenda para mim fazer fiscalização. Aí tu via aqueles barulhos assim, né? É bonito, e aí eles estavam né? na beira do mato, é muito lindo de ver. E esses não são agressivos, né? Esses não são tanto assim quanto um javali, né? Mas não dá pra ficar no meio não dá pra ficar numa reta assim. Não dá, deixa. Senão o bicho ataca. Então vamos já falar dos caçadores. O que precisa para eu me tornar um controlador? Porque o pessoal fala, eu sou caçador. Caçador porque tu é CAC, né? Dentro do caçador. Mas estamos usando o termo controlador de javali. O que precisa para um cidadão? Aí para ele poder ser um controlador de javali e ter autorização, ele precisa estar regularizado no exército, ele tem que tem que ter autorização no IBAMA da propriedade que ele for caçar, e ele tem que fazer um treinamento na SIDASC sobre coleta, consumo coleta de sangue, consumo, transporte. Então assim, tem duas formas de treinamento. Tu pode fazer pela internet, através do site da SIDASC, ou vocês podem fazer de forma presencial, que eu prefiro fazer aqui na região. Né? Aí, por que presencial? Porque a gente vai conversar, nós vamos ter uma interação entre a gente vai se conhecer, aproxima os laços. Eu vou explicar para eles como que é para fazer uma fiscalização de uma carne para eles poderem consumir, as maneiras que vão poder. Ali a gente tem a possibilidade de tirar dúvidas, e eu também baixo um programa para eles no celular deles, para eles poderem tirar fotos georreferenciadas, que vai ser importante depois. Depois de tudo isso, vai sair um certificado para eles. Com o certificado deles, o CR deles, as autorizações, eles vão até a SIDASC do seu município, e eles fazem um cadastro lá como controlador. E o que tudo esses apetrechos que tu trouxe? Isso aqui falar, que eu trouxe... O controlador vai usar isso. Isso. Então o que ele vai ganhar aqui? Ele vai ganhar 5 lacres identificados aqui com uma numeração. Daí quando ele abate, ele já vai colocar isso aqui. Isso. Daí o que ele vai fazer? Ele vai ganhar isso aí. Nós estávamos Cada um tem um número, tudo certinho. Tudo numerado. Legal. Ele ganhava 5 tubos desses, tubo Falcon de 50 ml. Para que esse tubo? Para fazer a coleta do sangue. Do sangue. E hoje tirar o sangue lá. Isso. E hoje a gente está partindo para esse tubo aqui com ativador de coágulo. Por quê? Porque na hora que eles fazem a coleta com isso aqui, eles caminham, colocam de um lado para o outro, às vezes eles vão andando, estava dando muita hemólise, então não estava conseguindo trazer um sangue de boa qualidade e um soro de boa qualidade. Que depois é o que nós Porque vamos ver. Eles ficam, às vezes, vão perguntar para o jogador, mas deve ficar 4, 5, 6 horas, às vezes, numa madrugada atrás de um bicho, né? E aí esse aqui com ativador de coágulo é mais rápido a ação, para a gente poder. Então nós e vamos tem um lugar certo para coletar o sangue? Tem. Aí eles ganham mais dois gels desses aqui para poder levar congelado. Levar mas gelado. Tem que levar uma caixa de isopor junto.
No meio do mato caçando? Não, daí fica no Matéria, acampamento, fica no acampamento aí, né? Porque por isso dizer, mas ele se desloca longe e vai ser o problema nesse que e aí o que acontece? Daí ele vai lá, fica um dia, 2. Não pode deixar um dia, 2 fora. E andar com uma caixinha de... E não vai dar no meio do mato. E mais par de luva ali, né? Tem que ser. Marcelo, aqui, ó. Esses são os lacres. São os lacres. Tá, tu falou no esquema, eles têm que tirar um pedaço da carne também, da carcaça, para fazer teste, como que é? Não, eles só vão coletar o sangue. Só o sangue? Chegou lá na jugular lá embaixo, lá. Pega. Com a faca, com a luva, com a luva, para não contaminar também, porque... Colocou o sangue aqui, e aqui tu vê que tem um lugar que é escrito aqui, eles podem escrever a caneta aqui, né? O nome... O número do lacre, depois ali, né? Uhum. O número do lacre, que é esse que vai estar aqui, se ele é macho, se ele é fêmea e um peso aproximado. Só. É porque com o lacre já tem o nome do controlador lá, porque ele está no registro, né? Isso, daí o que ele vai ganhar? Ele vai ganhar uma autorização, e lá na autorização para poder transportar. Só que para ele poder transportar, ele vai precisar de que o animal esteja com esse lacre na perna, né? Tem que estar com o sangue coletado e tem que estar com a autorização. Tudo no mesmo veículo, tu não pode fracionar uma parte lá e uma parte aqui. Se tiver mais de um e deixar numa caminhoneta os bichos e na frente os documentos, o outro não. já está irregular. Entendi. E se a polícia pegar, vai estar respondendo como se tivesse errado. Qual é o objetivo do lacre? Você faz para fazer que tipo de controle? O lacre é o seguinte, o lacre ele é exclusivo daquele controlador. Certo. É a autorização dele. Cada um é assim, vai pedindo mais. Daí, ó, já usei 5. Ele usou 5, devolve, pega mais. Primeiro ele quita a dívida dele para abrir crédito ele para vai mais. levar, então esses aí depois ele devolve, porque ele é obrigado a devolver. E se ele não usar, ele é obrigado a devolver. Só para o transporte, então? Só para o transporte. Entendi. Um exemplo assim, ó, ele chega lá, vai caçar. Ele quer levar a carne para casa dele, né? Só que ele tem que levar de uma forma correta. Só que o principal de tudo isso, ele é proibido de doar a carne e de vender. Ele pode levar da caça até a casa dele. Mas ele pode fazer um churrasco se quiser e convidar os amigos. Pode até porque comer sozinho é muito. Pode te convidar e convidar quem quiser, mas tem que comer tudo ali, na casa dele. Mas isso não acontece, né? Mas isso é difícil controlar, né, João? Eu acho que não controla muito. Não. Na teoria é isso. Isso aí. A lei exige isso. Mas qual o motivo? Por que não pode doar um pedaço? Por quê? Porque o que acontece? A Santa Catarina é livre de peste suína clássica e peste suína africana. Se uma pessoa que não tem o conhecimento adequado doar o resto de comida para um lugar que tenha suíno... Numa dessas ele dá na lavagem lá e o bicho come. Dá na lavagem, e que é proibido fazer da lavagem para porco em Santa Catarina, em todo o país. Tem mais essa. Tudo isso é proibido, a gente vê tanto, né? Mas se as cidades que eles... Isso é uma cultura mesmo, mas a gente vem conversando e orientando há anos, né? Porque como somos produtores, né, e exportadores do suíno, se pegar um probleminha, tu acaba... Tu tranca com a exportação, e tu tem um problema bem grave, que é que muitas famílias têm de financiamentos, principalmente ali na região do oeste. Sim. Eles financiam a propriedade, dão como aval para poder pegar dinheiro. Imagina se uma família dessas perde o lugar deles. Os produtores controlam muito bem isso mesmo. Isso é de certeza, né? Não tem. Mas é o pessoal que cria os teus bichinhos que traz de casa, acho que, né? Mas a gente orienta bastante. É bom orientar. Até comentando agora, no mês de maio vai abrir foi instituído dentro de Santa Catarina, maio vai ser o mês da sanidade agropecuária. Então vai ter... Depois a gente, um outro momento, a gente conversa. Isso mesmo, passar para você. Isso é legal. E vai ser feito cada semana, vai ser esclarecendo sobre alguma coisa na parte sanitária de Santa Catarina, para poder aumentar e abranger mais esse conhecimento para toda a população. Joel, dentro dessa tua função aí, como é que você é requisitado para ir nas propriedades? Eles sentem essa necessidade e está tendo muito o ataque do javali nas propriedades, daí eles te chamam ou você tem um cronograma de visitação? Como é que funciona isso? Não, a gente não vai assim nas propriedades, a gente vai por denúncia.
Por denúncia. Um exemplo lá, tem um produtor lá que está criando javali, né? Certo. Daí eu sou obrigado a ir, levo a polícia ambiental e geralmente eu levo um controlador. Certo. Eu tenho aqui um companheiro aí Que faz hora boa e ruim. que vai- É quase um casamento, né, Giovanni? Que vai, daí tendo a denúncia, você vai... Daí a gente vai contra. lá e elimina os animais daí. Né? Mas assim, ó, nossa função, o que que é? É evitar porque isso aí quando chega nessa parte, ela é traumática. Porque tu vai estar na propriedade, o cara vai ter que levar um cara armado para eliminar e multar o cara ainda. Sim. Né? Então a gente tenta trabalhar bastante da forma educativa, orientativa. E nesse caso vai um controlador, não é a polícia que vai abater o bicho. Não, a polícia é proibida de abater. Certo. E o controlador, ainda para tu ver, né? O controlador hoje, além de ser tão maltratado, né? Ele vai lá, ele gasta o tempo dele, ele usa a arma dele e gasta a munição dele, nem é responsável pela munição. No caso do controlador ali em questão, ele faz por amizade a mim. Mas isso é uma falha do governo do estado que deveriam de pegar. O cara tá gastando o tempo dele, o cara tá indo com a arma dele, tá gastando a munição. O mínimo que se deveria ter é de devolver a munição. Bom, nós vamos encerrando o segundo bloco agora e nós vamos tornar no último bloco com o Joel. Depois, evidentemente, nós vamos conversar com o Giovanni, que é um dos controladores aqui da região. Ou tem mais? Tem o Giovanni ou tem mais gente que atua nessa função também? Não, tem muitas pessoas aqui, tem bastante pessoas. Beleza, então daí a gente retorna contigo, Joel, e depois no último bloco a gente conversa com o Giovanni. Nós estamos conversando hoje a respeito da proliferação da questão dos javalis na nossa região. A gente retorna em seguida. Eu sou o Gustavo, tenho 21 anos e trabalho no Brasil Atacadista. Bom, eu estava procurando um emprego, então a minha família me deu a ideia de fazer o cadastro no Banco do Emprego. Então eu fui lá e na primeira vez já recebi uma ligação de uma entrevista para o Brasil Atacadista. Eu pulei, eu achei alegria, rezei, pedi, agradeci tanto a Deus. Porque fazia horas que ele procurava emprego e coisa e nada, né? Aqui é a porta para o meu futuro. O Banco do Emprego é muito importante na minha vida porque foi lá que eu consegui entrar no mercado de trabalho. Eu me sinto uma mãe feliz e realizada, que ele conseguiu um emprego aqui na nossa cidade. Se a gente quer crescer, quer ser uma cidade próspera, é acreditar nas nossas pessoas. E o exemplo é isso, é pelo jovem, pelas aquelas pessoas locais que a gente pode compartilhar fortemente da oportunidade. O Banco do Emprego tem a solução para quem está precisando de trabalho. Bom, gente, estamos retornando aqui para mais um bloco com o Joel. Né? Estamos conversando hoje a respeito da questão do controle dos javalis na nossa região. E entre outras coisas, Joel, você colocou ali que as pessoas podem levar a carne, o controlador levar a carne, pode se alimentar na sua casa. Que tipo de carne é essa que não dá condição de você comercializar ela? Ela é uma carne perigosa? Eu não consigo dimensionar, porque se a pessoa pode comer em casa, por que não poderia, né? Eu posso até convidar os amigos para o churrasco, mas eu não posso dar um pedacinho para o Joel levar para casa e fazer um churrasco. Qual né? é o objeto principal dessa situação que tem essas regras assim? Tão forte com relação à questão do javali? É que é assim, ó, para tu poder comercializar, o produto tem que estar sob inspeção. Primeiro que ele não recebe inspeção. Não tem nem como, né? Não tem. Tudo espalhado no meio do mato. Aí o que acontece? Quando o controlador vai lá, ele assina um termo de responsabilidade, Certo. ele assume que o que ele consumir daquela carne é sobre risco dele.
Tá lá ele tá todo ciente o controlador que pode ter problema, ciente, né? E tá assinado lá que ele E tem visto carne com problema, que fez exames e comprovado que estava com alguma doença? Tem. Por isso que você já tem o sangue, tudo isso vocês fazem depois, né? O sangue ele é feito ele é coletado para a gente pesquisa de peste suína clássica e peste suína africana agora. Olha por só. causa das matérias de exportação, né? Mas eu oriento também eles a fazerem, eu ensino eles a fazer uma fiscalização na campo para eles, de como que eles têm que olhar, o que eles têm que olhar para evitar disso aí. E o que é? Eles vão cortar o bicho, vão abrir? Bom, no treinamento aquele tu viu. Sim. É masseter que eu vou ensinar a olhar, coração, faz o a corte, vai olhando pra musculatura, ver se não tem nada. intestino. Porque às vezes o que acontece? Ele tá indo lá caçar, levar a comida para ele. Se tu pega um cachaço, não tem quem aguenta o cheiro, né? Sim. Daí mas vamos dizer que ele vai pegar uma fêmea. Certo. E se ela tá com cisticircose? E se esse cisticerco vai para o teu cérebro e se torna um neurocisticerco? Aí o Marcelo tá bem doidão, não sabe o que é. É o cisticerco comendo o cérebro do Marcelo. Tá certo. Aí se tá com uma verminose, ou se tá com alguma triquinelose, ou tem alguma outra doença. Então quem consome é um risco. É um risco. Então, tanto é que a gente orienta mas eles. Mas ele para ser assado, ele não eleva uma certa temperatura que isso não elimina? Mas a gente orienta, Marcelo, eles a cozinhar bem e a assar bem. Certo. Só que tem gente que gosta de fazer salame. Daí é por conta e risco dele. Certo. Tu entendeu? Entendi. Então a gente não pode, com a liberação... Eu já comi salame de javali. Por isso tu anda meio... Por isso tu tá meio zampeta aí. Mas tem que misturar com uma gordurinha do porco. Imagina o seguinte, se ocorre essa liberação da carne para o pessoal e se a gente não cuida, daqui a pouco no posto de saúde, na rede pública de saúde, começa a aumentar os casos. E vai se tornar aí vão dizer o que é. Começou a aumentar isso aqui devido ao consumo da carne de javali. Então uma coisa que a gente teria que trabalhar para fazer uma coisa boa, a gente acaba tornando uma coisa ruim. Então a gente inibe, pelo menos se der, tá sabendo, ele tá ciente, e vai acontecer numa área restrita. Imagina se todo mundo começa a consumir. Se eu boto 200 kg de carne de javali no mercado e cada família comprar 1 quilo, certo. E cada família no mínimo são 400 pessoas. E se essa carne está contaminada... Mas 400 pessoas indo na área da saúde ali, o quanto de gasto para o poder público que isso aí daria? Agora ela normalzinha diz que é uma carne muito gostosa. E é gostosa mesmo. Ela é diferente, né? É boa, tu come e não enjoa. E me diga uma coisa, voltando do porco mesmo, os nossos caseiros, é permitido criar ele solto no campo assim agora, nas propriedades ou não? Ou sou mais confinado por esse problema de uma dessa ter uma cruza com o Não, assim, macho? Tu não vai conseguir mudar uma cultura de uma região aqui, né, que é mais de 200 anos e que eles de criar ele solto, né? Criam solto, né? O que tu pode fazer é evitar de que o javali acesse a parte deles, é fazer uma cerca melhor para proteger a criação. Certo. Mas tu sabe que se o javali quiser entrar, ele mata o cachaço e cobre as porcas. Sim, e não é fraco, o bicho é forte. É forte. Tem casos de ver o javali em praia, javali em cidades, né? Até o amigo Giovanni que mandou esse tempo uns vídeos ali, o bicho saindo na água. Até o javali tá indo pra praia hoje em dia. Saiu do mar, tu acredita? E várias pessoas no meio da... Tem lugar que é uma infestação, né? Nos barzinhos, os bichos comendo o resto de comida no chão. Aqui na nossa região, onde é que tem mais, assim? Onde é que é o foco maior aqui na nossa região? É Lages, Capão Alto, Campo Belo e Painel, são os principais. Mas é o que é lá para Coxilha Rica, independente do lugar? Como é que é o local aqui que... Bastante para Coxilha, mas aqui tem, ali no Capão Alto tem vacas gordas, tem na reserva... Está generalizado ali dentro dos municípios. E depende da temperatura, se é uma região muito fria ou não, ele... Não, ele está lá, ele está presente. Ele não quer saber de... No inverno ele vai muito no pinhão, no verão ele vai nas lavouras, né, que estraga. Nosso pinhão que é bom, né, ele acaba com tudo. Se caiu, foi. E uma pergunta que o pessoal também pediu para me fazer. E o cachorro? Ele tem que ter uma vacina especial para estar indo quando vai caçar, que vai com o cachorro?
O cachorro pode levar, ele é uma ferramenta importante, Certo. né? Só que ele tem que estar com as vacinas dele em dia e tem que ter uma autorização de transporte, que ela é válida por 10 dias, assinado por um médico veterinário, dizendo que o animal está adequado e está em estado de saúde correto. Então, o que eu oriento o pessoal a fazer sempre? Pega, vai lá, tira numa sexta-feira a autorização, tu caça aquele final de semana e dá para outro final de semana. E caça, dá de caçar duas vezes. Mas o que é importante? Caçar o cão, que ele tá que é de agarre, ele tem que ter uma proteção, tem que ter um colete, proteger o animal. Porque se tu bota o animal no pelo sem nada, aí pode ser considerado maus tratos. E duas coisas que dá a garantia de cadeia no Brasil é maus tratos e pensão alimentícia. Né? E para transportar tem que ter um local adequado, onde que ele possa ficar de pé, deitar, uma área adequada. Tem água, tem tudo certinho, ele tem que estar muito bem tratado. Ele tem que estar atrás, ele está bem cuidado, mas a água no transporte não tem como. Mas tu pode ter as vasilhas com os reservatórios para poder colocar na hora lá para eles, né? Tem que tratar bem o bicho. Ô, Joel, a regulamentação dessa situação que vocês hoje trabalham aqui em Santa Catarina, né? Hoje você como funcionário da SIDASC, a nível de Brasil, vem a partir do Ministério da Agricultura? Como é que funciona isso? Desculpa, não entendi. Não, a regulamentação, para você fazer esse tipo de ação que você faz nos campos, né? Vai para o campo e tal, você tem uma orientação hoje dentro da SIDASC que é uma regra, perfeito? E a nível de Brasil, como é que isso chega na SIDASC? Qual é o órgão maior que controla isso? O Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura. E existem periodicamente simpósios a respeito disso, de outras orientações, de outros segmentos, ou isso já... Na realidade, o javali, ele é, assim, na parte ele é recente, né? Assim, recente de alguns anos, né? Mas precisa de mais tempo, assim, sempre para poder dizer assim que é uma coisa firmada, né? Mas já teve até um dos além do Giovanni, o Major Pimentel também é um dos que me ajudaram a me botar no meio do javali. Aí no mato. Botou no mato. Foi pro mato literalmente para caçar. Com o Pimentel começou tudo, até muita coisa. E aí muito ali ele ajudou em Brasília a regulamentar muita coisa, né? Então agora vem vindo, já teve um simpósio aí estadual que teve IBAMA, ICMBio, SIDASC, PAGRE, Polícia Ambiental. O pessoal está estudando bastante foi feito caso, negócio, né? foi feito grupos de estudo, eles foram divididos em áreas para cada um fazer. E agora dentro, a ideia é a gente fazer o seguinte, a gente não consegue organizar todos os setores, né? Mas então dentro da SIDASC que a gente está trabalhando, está fazendo a nossa parte para Santa Catarina, com o apoio do Ministério da Agricultura. Tanto é que essas coletas de sangue que tem aqui, eles vão para a Concórdia, feito os exames e volta os relatórios. Né? Feito tudo em Concórdia. Lá é o laboratório. Né? Deve ter um laboratório. E até agora, voltando a falar lá, do mês de maio, eu vou fazer 3 encontros aqui naquela semana que é referente à sanidade suína. Vai ser onde os encontros e a data, que daí o pessoal já fica sabendo também. Dia 10 vai ser em Lages, lá na associação da SIDASC, certo. Entre a maçonaria e o... Aqui na BR-282, certo? Isso. Em dia 11 vai ser em Otacílio, lá no clube, lá perto do cemitério, lá. Esqueci o nome dele, Pinheirinho. E dia 12 vai ser em Anita Garibaldi. Todos os 7h30. Todos os horários vai ser 7h30. O pessoal já está convidado, só aparecer. Isso aí. Joel, obrigado pela participação. Eu acho que é muito importante, eu acho que é assunto, inclusive, que se nós tivéssemos mais tempo para a gente esmiuçar mais, né, porque eu acho que é muito interessante. Muitas coisas às vezes ocorrem até por falta de conhecimento. Eu te agradeço muito a tua participação e com certeza absoluta outras vezes nós vamos convidar o amigo para vir aqui para conversar mais um pouco, não só da questão do javalismo, mas outros
assuntos inerentes da tua área. Tá bom? Muito agradecido aí, tá? E que todas as pessoas que precisarem alguma coisa, tirar dúvida, procure a SIDARCA do seu município, que eles vão poder dar a melhor explicação necessária. Beleza, então obrigado, tá, gente, nós estamos encerrando mais um bloco. Conversamos até então com o Joel, né, que cuida da questão de sanidade suína da cidade, que nós vamos retornar no último bloco. Vamos conversar com o Giovanni, que é um dos controladores de javali da região. Retornamos em seguida. Eu sou o Gustavo, tenho 21 anos e trabalho no Brasil Atacadista. Bom, eu estava procurando um emprego, então a minha família me deu a ideia de fazer o cadastro no Banco do Emprego. Então eu fui lá e na primeira vez já recebi uma ligação de uma entrevista para o Brasil Atacadista. Eu pulei, eu achei alegria, rezei, pedi, agradeci tanto a Deus. Porque fazia horas que ele procurava emprego e coisa e nada, né? Aqui é a porta para o meu futuro. O Banco do Emprego é muito importante na minha vida porque foi lá que eu consegui entrar no mercado de trabalho. Eu me sinto uma mãe feliz e realizada, que ele conseguiu um emprego aqui na nossa cidade. Se a gente quer crescer, quer ser uma cidade próspera, é acreditar nas nossas pessoas. E o exemplo é isso, é pelo jovem, pelas pessoas locais que a gente pode compartilhar fortemente da oportunidade. O Banco do Emprego tem a solução para quem está precisando de trabalho. Bom, gente, estamos retornando aqui para o nosso último bloco. Hoje estamos conversando a respeito da questão dos javalis e, evidentemente, nos 3 primeiros blocos a gente conversou com o Joel mais na parte técnica e agora vamos conversar um pouco com o Giovanni a respeito da questão de ser um controlador ou ser um caçador, enfim, são coisas que não ficam muito claras, né? O controlador é um caçador e vice-versa, então é pouco entendível nessa questão, mas vamos tratar como controlador, que dizem que tecnicamente é o que é melhor que tem que ser falado. O que é trabalhar nessa função, Giovanni? Como é que você vai nessa questão? É por esporte ou por ânsia? Porque você não recebe nada para isso, né? Ou muito pelo contrário, só tem mais prejuízo, né? Como é que é essa tua função de ser um colaborador da questão dos javalis? Então, eu encaro isso, eu diria como esporte, né? Embora muitas pessoas não entendam, o esporte é matar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é simplesmente uma palavra, né? Faço isso aí há muitos anos, eu faço isso porque eu gosto, eu sou um conservacionista, sou um caçador conservacionista, porque se você não conserva, você não tem futuro. O que é lógico, no Brasil nós temos somente uma espécie que pode ser abatida, que é o javali. Né? Para deixar claro, né? E daqui a quando tu vai ser a campo, tu tem que entender que é o javali que tu pode abater, o javali, né? E a preservação de todas as espécies possíveis, né? Eu acho que isso é função nossa. Então é algo que eu gosto de fazer muito. E partindo para o outro lado, né? A gente é apedrejado direto com isso, agora um pouco menos. De um tempo para cá, o pessoal começou a entender um pouco mais diferente o que é o caçador, né, o que é o controlador. É algo que eu gosto muito, como eu falei, principalmente pelo contato com a natureza. A gente não está simplesmente ali, vamos lá, abater o javali, se não abater vai ficar bravo, não. Você está lá para você encontrar os seus amigos, ter um momento de calma, um momento de conversa, um momento de desestresse e fazer a tua função. Que eu entendo como uma função, que é você ir lá para fazer o abate. Hoje nós temos uma situação grande aí que é o valor dos insumos, das munições, que isso encarece muito até para você fazer algo, você poderia fazer algo melhor se o acesso a esse tipo de material fosse não tão oneroso.
E tem que ser um calibre, não é um calibre pequeno, né? Tem que bom explicar isso aí. Qual calibre que usa para caça? A situação é o seguinte, vamos lá, né? Nós temos 3 modalidades de caça, né, de abate, que normalmente é com o cachorro, onde o cachorro vai, levanta o javali, né? Nós chamamos de levante. Aí você vai atrás, você pode efetuar o abate com faca, com disparo de arma de fogo. Agora a faca para chegar num bicho desse é perigoso, né? Mas a faca. É onde tudo começou, na realidade, foi com faca, né? Bom, foi com faca. E hoje tem situações com o cachorro que você não pode disparar. A partir do momento que a gente fala que é o cachorro que ele cercou o javali, que ele segurou, você não dispara mais. Porque senão tu pode matar o teu... E tem vários casos, né? Matar o cachorro. De um disparo aí a curta distância com um calibre potente que atravessou o javali e pegou um cachorro. O cachorro pode ficar até surdo, talvez, se você atirar em cima, então você tem que chegar e sangrar, tem que fazer com a faca. Mas eu não gosto disso. Então você tem a modalidade de espera, que é onde você faz um levantamento, onde mais ou menos o javali ele vem para comer, onde ele vem beber água, onde ele fica e tal, mais alguns detalhes, e você fica na espera. Certo. Então você literalmente trata o javali. Fica na campana. Vai cevar. Você vai marcar o encontro com quem não sabe, né? Mas é uma modalidade. Certo. Porque nós temos regiões aqui em Santa Catarina que é muita mata, que você precisa caçar dessa forma. Que daí não dá de ir com um carro, uma caminhonete, embarcado. E a outra seria a situação de você estar em lavouras, né? Onde tem a colheita do milho, tem um pasto, tem aveia, que você vai à noite ou vai de dia, e é onde você faz o encontro, né? Onde você encontra os bandos ou o javali e efetua o disparo. Então nós temos a situação do calibre. Por exemplo, nós não podemos distinguir, hoje é um porquinho pequenininho, bonitinho, listradinho, e é um cachaço de 200 quilos. Você precisa fazer o abate. Tá, tu vai o que chegar na frente tu vai matar. Você precisa fazer isso, tem que abater. Abate, né? Entendi. Então você vai efetuar um disparo de fuzil calibre 308, 300 Winchester Magnum, o mesmo calibre 12, em um bicho de 15 quilos, é um desperdício de munição. Sim. Então onde você deveria usar um calibre menor, ter na caminhonete ali uma carabina 22, alguma coisa do gênero. Então isso é muito variável. Mas normalmente você tem armas de calibres potentes e adequadas a fazer o abate, digamos que geral, independente do tamanho. Giovanni, você saindo por uma empreitada dessa, que tipo de roupa que você tem que ir? O que você leva? Leva o teu cachorro? Leva quantas armas? Leva a faca? Normalmente é a equipe, né? Então isso é uma coisa que fica dividida. Mas normalmente você está com uma roupa adequada. O que é uma roupa adequada? Não necessariamente, vamos lá, o caçador gosta de usar roupa camuflada. Certo. Mas os olhos do javali, ele não distingue o verde do branco do preto, ele enxerga uma cor só. Então o que acontece? A gente utiliza, você até pode utilizar uma jaqueta verde, mas você tem que ter um colete laranja. Eu sempre caço dessa forma, com colete laranja e um boné laranja, para você avistado a longa distância, que isso se distingue bastante. Não ser confundido e levar um tiro. Porque infelizmente acidentes em caçadas acontecem no mundo inteiro, não é só no Brasil. E tem até uma média aí, né, no mundo isso daí. Então você tem que tentar minimizar isso. Então você está com uma bota boa, uma calça adequada, né, uma jaqueta e tal. Isso aí fica a critério de cada um. Mas principalmente com um boné e um colete ou uma jaqueta realmente laranja. Mas isso vai... se você entender que aquele é o teu melhor equipamento, você vai. Não precisa ter uma roupa específica. Não precisa. Em outros países é obrigatório. Certo. Mas aqui não precisa. Eu entendo que isso é o que vai diminuir os riscos para mim. Perfeito. Não que vá zerar, mas diminuir. Certo. E isso, se você tiver com uma jaqueta laranja num campo, você enxerga o colega... Igual aquelas roupas marca-texto que falam, bem visível, né? Isso mesmo. Né? E uma coisa, Giovanni, eu tenho a minha fazenda e quero caçar, né? E daí fui lá, consegui todas as ordens, como nós já falamos com o Joel. Só que tu caçou aqui, tu foi lá caçar aqui, mas o bicho atravessou o asfalto e veio pra cá. Tu pode sair de lá e vir pegar o bicho aqui, se tu tá no meio para a polícia. Então, nós temos a situação aí, vamos lá. Essa propriedade aqui você está fazendo o abate. Está autorizada, tudo legalizado. Você pulou para outra propriedade que você não tem autorização, não pode? Tu não pode ir, então? Não, é invasão de propriedade. E se ele cair morto lá? Vamos lá, você teria que deixar o teu armamento dentro dessa propriedade. Entendi. Aí você vai lá e resgata
ao meu entender, pede pro dono da terra se você pode entrar. Se conseguir, porque às vezes tu tá lá no meio, longe, mas né? caiu do lado da cerca ali, você vai puxar. Não, mas às vezes ele tá mais longe um pouco. Eu Não pode estar indo com a arma para aquele lugar. Não, você é não pode, é autorizado. proibido, que aí você entra no porte legal de arma de fogo. Ah, mas eu tenho autorização lá também. Aí tudo bem. Da mesma situação. Se as duas fazendas tiverem, tudo bem. Daí Sim, tu pode não tem passar para problema. outra. Da mesma situação quando o cachorro, né? Porque o cachorro não conhece cerca, não conhece taipa, não conhece Nem o javali. alambrado, nem o javali. Aí o cachorro tá perseguindo ali, tá num calço e passou para outra propriedade. Você não pode ir atrás. Você tem que deixar a tua arma ali, ir lá na propriedade e conversar com o proprietário ou responsável e pedir autorização para você tirar o cachorro de lá. E arma? Tu falou em arma. Eu posso sair de casa com a minha arma pronta, uso já assim para ir até lá? Até o ano passado podia, porque veja bem, você está se deslocando com um acervo de armas e munições. Você está com um monte de armas ali, né? Às vezes você tem aí armas que custam 100, 200 mil reais, uma arma. Isso né? mesmo. Somente uma. E isso não é uma coisa difícil, né? Muitos caçadores têm. Então, o ideal seria estar com uma arma a pronto uso. Para defender o teu acervo em si, né? Mas no momento isso está parado, não pode. Está proibido. É quando A gente começou em janeiro agora, né? Com o novo governo. A gente está tentando aí modificar isso. Mas no momento não pode. No momento as armas precisam estar desmuniciadas. E separado ou posso estar na mesma caixa tudo junto? Se você tiver dentro de uma caixa guardada, não tem problema. O que não Certo. pode, a arma está pronta para uso. E nem no carregador não pode ter munição. Não pode ter munição Certo. no carregador. É bom explicar bem, porque o pessoal ainda peca muito nisso, né? De sair, mas tá, isso aqui é algo para transportarmos. Não, aquilo é uma peça da arma. O Exatamente. carregador Não faz pode. parte Não da pode. arma, né? Não pode. Beleza. Estamos chegando no nosso final aí. Temos 2 minutinhos, Marcelo. Eu queria saber, você abateu o javali. Você tem comido bastante churrasquinho de javali? Como é que é essa história? Porque assim, nós conversamos anteriormente ali da preocupação, né, da questão da qualidade da carne, enfim. O que você faz para comer com tranquilidade? Olha, Depois se eu te falar do abate, que faz depois tempo do- que eu não como carne de É javali, mesmo? porque faço isso há 26 anos já, a mais até. Então você meio que dá uma enjoada. Mas normalmente a gente faz a inspeção conforme o Joel, né, nos ensinou aí muito bom o trabalho da Cidasc nesse ponto aí. A Cidasc é uma parceira nossa. Então só queria deixar isso claro também, que a Cidasc ela está sempre apoiando. Não é puxar o saco do amigo aqui, mas o trabalho que ele faz aí nos clubes de tiro, que ele fez, eu acho, um pouco antes da pandemia, não lembro direito ali, foi uma coisa essencial. Porque Certo. em praticamente todos os clubes da E ele nossa passou região, isso mesmo, ele foi passou, passado. né, lá no nosso clube, no Javali e tal. Acredito que é um exemplo a ser seguido para outras unidades aí, né, de outros estados. Mas normalmente é tudo bem frito, né? Eu não como salame de javali, não. Tem que ter esse cuidado. Então a gente sempre faz a carne bem assada, bem frita, observa ali, Para minimizar o risco. abre, né? Abre quando você vai fazer ali a limpeza, né, da carcaça, você observa alguns pontos para ver se não tem indício nenhum de doenças e come. E uma coisa, antes de nós finalizar, tu abateu, tu não quer levar para casa. Onde vai ficar essa carcaça? Normalmente a gente deixa na propriedade, né? Conversa lá com o pro- caseiro, Ah, com o tá. proprietário, diz assim, olha, a gente vai abater, a gente vai trazer para cá e deixar aqui. Aí normalmente eles põem uma escavadeira ou o pessoal enterra. Ah, vai ou ser isso que você incinera, faz. né? Ou coloca fogo. A gente não deixa morto no campo porque Entendi. Essa vai é- juntar urubu e coisa. Isso é bom até explicar para quem é controlador para que não faça isso, né? Porque Não, a gente não faz, né? Uma questão da arma de fogo, rapidinho. Aham. É a situação, né, de armas registradas no Sinarme e no Sigma, né, são duas coisas diferentes. Então a arma do Sinarme ela é para a tua defesa pessoal. O proprietário da terra ele pode estar com a arma dele dentro da propriedade. Ele não pode fazer a caça, mas é lógico, se ele for atacado por um javali, Ele pode se defender. ele pode se defender, que é uma defesa. Né? Agora você vai deixar ser atacado porque a tua arma, a minha arma de caça ficou em casa, essa aqui é a Não arma de posso defesa. atirar, Não dá, tem né? tem Isso umas... não existe isso. Mas então, se você for atacado e for um caso de defesa, que isso acontece muito, as pessoas se enganam. O javali não ataca, ele é bonitinho, ele só ataca se você for atrás. Não, eu tenho diversos vídeos, como você já viu, que simplesmente o pessoal está a cavalo, o javali sai do meio do mato e vem atacando e acabou. Agora você imagina... Ele abre buraco no cavalo, Não, dá uma... Não enxerga nada, ele vem com tudo. Não, ele vem com tudo, né? Independente de ser o macho ou a fêmea, ele vem e ataca. Então você pode utilizar a tua arma sim
para se defender. Certo. Mas é lógico, vai fazer a caça, né, o abate, faça direitinho, faça com a tua arma do CR para evitar... Com todos os documentos certinho, né? Com a localização da cidade. Tudo regularizado. Da Polícia Ambiental, aí você esteja dentro da... Giovanni, obrigado pela tua participação aqui conosco. Obrigado também pelo Nós convite. precisávamos até mais um bloco para a gente esmiuçar um pouquinho mais essa questão também, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, né? A gente tem o horário do programa e a gente, infelizmente, temos que encerrar por aqui. Agradeço muito a tua presença e pode ter certeza que outras vezes a gente vai voltar a conversar sobre outros assuntos também. Obrigado a vocês pelo convite também. Obrigadão, meu amigo. Gente, um abraço a todos vocês. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui juntos novamente com Nova Era News. Grande abraço.